Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que, olha, mexe com muita gente: a acne. E não é só sobre espinhas, viu? A ideia aqui é a gente entender junto o que acontece de verdade na pele, o que realmente ajuda e, o mais importante, como retomar o controle dessa situação. E para a gente começar, vamos tocar num ponto que nem sempre é falado, mas que é super importante: o sentimento. Sabe? A parte emocional da coisa. Porque antes de qualquer dica, a gente precisa validar essa jornada, essa luta diária que muita gente enfrenta. E essa pergunta, ela diz tudo, né? Aquela frustração de já ter tentado um monte de coisa e nada parecer funcionar, a autoestima que fica lá embaixo. Olha, esses sentimentos são completamente reais e mais, são válidos. A gente precisa falar sobre isso. Pois é, e aqui, olha, já vem a primeira grande virada de chave que a gente precisa ter. Acne não é culpa de ninguém. Não é falta de lavar o rosto, não é sujeira, nada disso. É uma condição da pele, uma condição médica. Ponto. E a partir do momento que a gente entende como ela funciona, a gente já começa a recuperar o controle da situação. Beleza, então vamos para a parte prática. Como é que uma espinha nasce sinal? Imagina que existe uma pequena fábrica mesmo, trabalhando debaixo da nossa pele. Vamos espiar lá dentro e entender o passo a passo desse processo. E prometo que vai ser de um jeito bem simples. Então, olha só que interessante como uma coisa leva a outra. Tudo começa com o aumento da oleosidade, né? Às vezes por hormônios, genética, enfim. Daí, esse óleo extra, junto com células mortas da própria pele, acaba formando uma rolha, um tampão que entope o poro. E aí o que acontece? Lá dentro daquele poro fechado, uma bactéria que já mora na nossa pele, super comum, chamada Cutibacterium acnes, encontra um ambiente perfeito e começa a se multiplicar. É a festa da bactéria. O nosso corpo, claro, percebe essa movimentação e manda exército de defesa para lá. E essa briga toda é o que a gente vê como inflamação, a espinha vermelha, inchada e muitas vezes dolorida. Então, só para deixar isso muito, muito claro, acne não é frescura. Não é só uma questão de aparência. É uma doença inflamatória crônica da pele, assim como existem outras condições de saúde. E justamente por ser uma doença, precisa ser levada a sério com tratamento e cuidado de verdade, e não só com uma solução superficial. Ok, agora que a gente já entendeu como a fábrica de espinha funciona, vamos falar de uma coisa super comum: os erros. Aquelas atitudes que muitas vezes a gente toma na melhor das intenções, mas que acabam, na verdade, piorando tudo. Ah, essa lista aqui é um clássico, né? Quem nunca? Mas vamos lá. Espremer a lesão, nem pensar. Isso pode empurrar a inflamação mais para dentro e ainda deixar uma cicatriz de presente. Usar aquelas receitas caseiras malucas com limão, pasta de dente. Gente, isso pode queimar a pele. Esfoliar com muita força, achando que vai limpar, só vai irritar e inflamar mais. Dormir de maquiagem. Essa é a clássica, né? É entupir ainda mais os poros. E por último, um erro super atual: sair copiando a rotina da internet sem critério nenhum. O que funciona para uma pessoa pode ser um desastre para outra, porque cada pele tem sua própria história. Bom, mas chega de falar do que dá errado, né? Vamos virar essa página? Agora a gente vai focar no que funciona, no caminho que realmente ajuda a construir uma pele mais saudável, mais equilibrada. Porque sim, existem princípios básicos que fazem uma diferença enorme. E para começar, vamos derrubar dois mitos gigantes que muita gente ainda acredita. Primeiro, aquela ideia de que pele oleosa não precisa de hidratante. Precisa e muito. Sabe por quê? Uma pele oleosa, quando está desidratada, entende que precisa produzir mais óleo ainda para se proteger. Vira uma bola de neve. O segundo mito: o sol seca as espinhas. Cuidado. Aquela melhoradinha inicial é pura ilusão. Na verdade, o sol pode piorar a inflamação no futuro e, o pior de tudo, causar aquelas manchinhas escuras que são super difíceis de tirar depois. E olha que legal, a base de uma boa rotina é muito mais simples do que parece. Não precisa de 20 produtos, não. Pensa nesses 4 pilares aqui. Primeiro, uma limpeza gentil, sem agredir. Segundo, um tratamento focado com ativos que realmente combatem a acne. Terceiro, uma hidratação que equilibra, de preferência com um produto levinho. E quarto, que não dá para negociar: proteção solar, todos os dias. O grande segredo aqui não é o produto da moda, é a consistência. Mas e se mesmo fazendo tudo certinho, a coisa não melhora? É aí que entra a importância de saber a hora de pedir ajuda. Procurar um profissional, um dermatologista, não é sinal de que algo deu errado. Muito pelo contrário, é um ato de inteligência, de cuidado e de responsabilidade com a própria saúde.
Então fica de olho nesses sinais aqui, tá? Se a acne tá mexendo com a autoestima, com a vontade de sair de casa, isso por si só já é um motivo gigante. Se as lesões são daquelas mais profundas, doloridas, que a gente chama de císticas, ou se a pele já está começando a ficar com manchas e cicatrizes, não espere mais. A hora de agir é agora, porque um dermatologista tem ferramentas e tratamentos que vão muito, mas muito além do que a gente encontra na prateleira da farmácia. Bom, e com isso a gente vai fechando a nossa conversa de hoje. A ideia, no final das contas, é deixar uma mensagem que seja prática, mas que também dê uma força nessa jornada de cada um com a própria pele. E se tiver uma única coisa para guardar de tudo que a gente falou, que seja isso aqui. Consistência e orientação profissional são muito, mas muito mais poderosas do que qualquer produto milagroso que aparece na internet. O segredo não tá na mágica, tá no cuidado diário e na ajuda de quem realmente entende do assunto. E para fechar, fica essa reflexão. Qual vai ser o primeiro passo? E não precisa ser nada gigante. Não é para mudar tudo de uma vez. Às vezes o primeiro passo é só escolher um sabonete mais suave. Ou finalmente marcar aquela consulta. Ou, quem sabe, o passo mais importante de todos, simplesmente parar de se culpar. Pensa nisso, porque a jornada para uma pele mais saudável começa assim, com um passinho de cada vez.